Valério Arcari, chega mais. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Rebeca, Mauro, todos que acompanham o Fórum Café, nesta terça-feira, muito nublada em São Paulo, virou o tempo, caiu a temperatura, e eu ainda estou me recuperando, vão me perdoar, de uma rouquidão, que é um efeito colateral de um... Antigamente se dizia um resfriado, hoje em dia desapareceu o termo, ninguém fica resfriado, todo mundo já fica de gripado para pior. Isso é verdade, é verdade. Valério, espero que você fique bem, sua voz está muito sensual hoje, preciso te dizer isso. Não é não? Sensualizou, né, Rebeca? Sensualizou. Voz de locutor, viu, Mauro? Inclusive, vocês dois têm uma voz de locutor, de rádio, quando a gente acorda de manhã com aquele bom dia, né? É isso aí. Assim, eu queria te escutar. Oi? Oi? Estamos assim hoje, nessa vibe. Vamos nessa vibe. Sabe que eu já fui locutor de rádio, efetivamente. Né? Em vidas passadas, lá nos anos 90 do século passado, trabalhei na Rádio Eldorado. Tive minha passagem pela rádio também. Bom, e eu fui Valério, convidado para ser locutor, Mauro. Você foi convidado? Fui. Eu fui fazer a campanha eleitoral do PT em Belém do Pará, em 1986. Então, eu preparava o roteiro, escrevia os textos das gravações para rádio e televisão e orientava os debates dos candidatos majoritários. Então, eu andava muito pelos estúdios da rádio e televisão local. E no final da campanha, numa empresa que rivalizava com a TV Liberal, que era a transmissora da Globo no Pará, eles me ofereceram emprego para eu ficar trabalhando no jornalismo político e fazendo também rádio. Com aquele método das sugestões dos filmes norte-americanos, escreveu num papelzinho o número, quanto é que você ganha em São Paulo, escreveu num número no papelzinho, foi muito divertido. Imagina, ainda bem que você não aceitou. Teríamos perdido Valério Arcari. Ainda bem que você não aceitou, mas a Rebeca acertou na percepção dela, né? Da nossa voz de locutor de rádio. Eu trabalhei com Eli Correia, hein? Tenho referência de voz. Eli Correia é um dos maiores nomes, né, do rádio no Brasil. Muito legal, muito legal. Então, vamos embora. Valério, queremos te ouvir. Queremos te ouvir sobre uma eleição municipal que é de caráter nacional, que é a eleição de São Paulo. Neste fim de semana, no domingo, teve este evento, que foi a convenção do PT, que validou o nome de Guilherme Boulos como candidato do partido, candidato, então, da aliança PT-PSOL à Prefeitura de São Paulo. O Gleisi teve um papel fundamental para bancar, assim como Haddad, né? Eu sempre lembro, né? Haddad, na noite da derrota dele para o Tarcísio, para o governo do Estado, falou: nosso candidato a prefeito vai ser Guilherme Boulos. E ele, o tempo todo, honrou a palavra, enquanto alguns dirigentes do PT de São Paulo, liderados pelo clã Tato, queriam ganhar a corda do acordo. No final, todo o PT está, pelo menos formalmente, apoiando a candidatura de Boulos. Haddad estava lá. Fala-se, inclusive, que a companheira de Haddad, a Ana Stella, pode ser uma das cotadas para ser a vice, né? A vice do Boulos será indicada pelo PT. Provavelmente, quase certamente, será uma mulher. E aí os dois nomes cogitados são da deputada federal, ex-vereadora de vários mandatos, a Juliana Cardoso, e a Ana Stella Haddad. Vamos falar também da direita depois, mas primeiro eu queria falar do campo da esquerda e da candidatura do Guilherme Boulos, Valério.
Bom, eu penso que é uma notícia muito positiva. Tem um provérbio popular espanhol que eu gosto muito, Mauro, que diz assim: nada é tão poderoso neste mundo como uma ideia cujo momento chegou. Então, eu acho inspiradora a união. Eu creio que é possível disputar a Prefeitura de São Paulo seriamente no ano que vem. Evidentemente, estamos a mais de um ano de distância e isso impõe limites, né, autocontenção para qualquer previsão séria. O contexto da conjuntura daqui a um ano é imprevisível e fundamentalmente, a avaliação já de quase 2 anos do que será o desfecho, o desenlace, a evolução do governo Lula. Lula terá um papel central. Mas isso não impede que nós tiremos lições do passado. É possível disputar e vencer em São Paulo. A esquerda já venceu 3 eleições em São Paulo, nunca uma reeleição. Não creio que tenha sido uma coincidência, e, portanto, parece haver um padrão. O PT venceu, como nós sabemos, com Erundina, com Marta Suplicy e com Haddad em 88, em 2000 e em 2012. Sempre venceu na sequência de gestões que se desgastaram muito em São Paulo. E, portanto, nós temos aqui um certo padrão, né? Em 92, Maluf vence, consegue eleger Pita em 96, mas perde para a Marta em 2000. Em 2004, Serra vence e consegue eleger o Gilberto Kassab em 2008, mas perdem para o Haddad em 2012. Em 2016, o Dória vence e consegue eleger o Bruno Covas em 2020. Mas, em 2024, é bem possível para a esquerda disputar em condições de vencer. Eu creio que, então, nós podemos dizer que, embora só o contexto mais nacionalizado das relações políticas e sociais de força ofereça uma chave de explicação compreensiva das condições da disputa da própria prefeitura, nós estaremos em 2024 com imensas responsabilidades, porque a eleição da prefeitura de São Paulo é a antessala de 2026. E São Paulo é a mãe de todas as batalhas eleitorais deste país. E é nesse contexto que eu olho com otimismo. Eu sou consciente, Mauro, que é esgrimido contra o Guilherme como principal argumento que ele pode passar para o segundo turno, como já fez em 2020, né, há 3 anos atrás, mas ainda assim a tendência é que venha a perder no segundo turno. Por quê? Porque ele seria de esquerda demais, e a esquerda nunca foi maioria em São Paulo. Eu diria para você e para aqueles que nos acompanham, para a Rebeca, este argumento ele tem um grãozinho de verdade, mas é falso. A esquerda nunca deve renunciar à defesa do seu programa, nem deve se dissimular daquilo que não é. A esquerda deve ter autenticidade, porque a autenticidade é o que define a legitimidade de uma proposta política. E, por outro lado... Veja-se a Bahia, né? O que aconteceu? O que é aquilo lá na Bahia? O que é o PT da Bahia? O que é o governo da Bahia? O estado em que a PM mais mata, o estado mais violento do país, o estado que mais destrói o cerrado,
o estado em que os líderes de movimentos sociais são obrigados, inclusive, a deixar o Brasil, né, por conta das ameaças. Existe uma possibilidade de degradação, né, da esquerda que vai... O presidente de El Salvador, que é um sujeito de extrema-direita, era da Frente Farabudo Marx, de Libertação Nacional. O Bukele, claro. É verdade. E eu acrescentaria que, a rigor, o fato de nós sermos ideologicamente minoritários nunca foi o mais importante, nem decisivo em eleições, porque a força da esquerda tem que ser considerada pelo menos em 4 dimensões, Mauro. Existe a força social, a força política, a força eleitoral e a força ideológica. O mais importante é a força social e política, não a influência ideológica. Ou seja, no Brasil, a imensa maioria da sociedade, não me refiro somente às camadas mais oprimidas do povo, a imensa maioria da sociedade tem muito poucas definições ideológicas. A força social e política é o mais importante. Ela se manifesta em função de uma capacidade de iniciativa maior ou menor que decorre dos fluxos, da experiência histórica, das oscilações das relações de força. Em geral, Mauro, quando há mais esperança, quando há mais ativismo, quando há mais lutas, nós nos fortalecemos, temos um eco mais elevado. Perdão. Quando a moral cai, enfraquecemos. E há uma relação dialética entre esta dinâmica das esperanças e das lutas sociais e a equação eleitoral. Você veja, a vitória de Lula, em especial aqui na capital de São Paulo, colocou na ordem do dia a possibilidade do Boulos vencer. E quero lembrar que, em 2018, na capital, o Haddad também venceu o Bolsonaro, apesar de ter perdido as eleições para a prefeitura, a tentativa de reeleição de 2016 para o Dória. Veja como a história é dinâmica. E, claro que os nossos inimigos são muito conscientes disso e nós devemos, com seriedade, reconhecer que o bolsonarismo continua sendo uma força política, cultural, social muito poderosa. Mas também é verdade que o bolsonarismo não tem uma candidatura construída para disputar a prefeitura, e tudo sugere que vai tentar reeleger o Ricardo Nunes. Isso abre uma oportunidade, porque, embora Bolsonaro seja uma das lideranças nacionais mais influentes no Brasil, ainda hoje, saiu muito debilitado do processo que culminou até agora. Valério, antes de analisar o lado de lá, pera lá, vamos analisar já o lado de lá, acho que é importante. Rebeca, fala. Não, eu tenho sim uma questão, Valério. Ainda em relação, né, a essa candidatura do Boulos, em relação ao Tarcísio, a atuação do Tarcísio aqui em São Paulo, né? A gente vê ele atuando em 2 frentes que são problemas para nós aqui em São Paulo. Primeiro, segurança pública, com essa operação Escudo que ele está promovendo, e a gente tem analisado aqui, visto que é uma limpeza realmente, né, uma higienização da camada mais pobre dessa sociedade aqui de São Paulo. E tem também uma questão que é recorrente em todas as eleições para todos os governos, que é a situação da Cracolândia, né? E o Tarcísio ele já disse, né, recentemente, que está fazendo movimentações para tentar acabar com a Cracolândia, né? Primeiro teve essa tentativa de mudança para o Brás, e depois ele falou sobre levar essas pessoas, esses moradores ali da Cracolândia, para um campo, para trabalharem no campo, né?
E esse discurso encontra terreno fértil na população. Né? A Joyce Bert, ela esteve aqui com a gente, a Joyce Bert é arquiteta, urbanista, e ela fala no livro dela que os pilares da cidade são o racismo e o machismo, porque justamente encontram terreno, né, nesses lugares. Você acha que o Tarcísio resolvendo essas questões, né, com essa higienização, ele ganha frente, né, nessa eleição? Ou o candidato que ele indicar, enfim, Então como candidato da direita, né, no caso. vamos analisar então o lado de lá, né, Rebeca? Então tá aqui, ó. Ontem reunião na prefeitura de São Paulo, Bolsonaro foi a reunião. Bolsonaro não pisava na prefeitura de São Paulo há 30 anos. Tá lá. Bolsonaro na presidência do encontro, ele, Tarcísio, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes e o braço direito do Bolsonaro, o Weingarten. Então, tem uma articulação aí, mas nesta mesa está faltando a chamada direita liberal, que aparentemente vai compor uma frente com o Ricardo Nunes. Então, acho que dá uma geral aí nesse campo da extrema-direita e da direita, Tarcísio, Bolsonaro, Ricardo Nunes, né, como você levantou a bola, né, Rebeca? Isso mesmo. Porque estão se movimentando, né? Sim. Eu creio que eles compreenderam que a derrota eleitoral os deixou, por enquanto, numa condição de defensiva, e é natural que se agarrem às bandeiras da agitação, do medo. O sentido destas posições extremistas de direitas, em particular da corrente neofascista, é estimular o medo, é produzir a paranoia social, é o alarmismo, despertar o desespero das camadas médias. Eu estou entre aqueles que creio que isto tudo tem um sentido de degradação da vida política, que nós temos que responder, que dar tiros, fazer limpeza social, higienização contra a população pobre, negra. É um discurso impotente, é uma forma degradada, degenerada de política, é necropolítica. Mas não podemos ser só reativos. Nós temos que levantar a agenda da esperança, ou seja, nós temos que falar de tarifa zero, nós temos que falar de qualidade da escola pública, nós temos que falar do reforço do SUS e da qualidade do atendimento na saúde pública contra a privatização que prevaleceu no estado de São Paulo durante décadas. Ou seja, nós temos que dizer algo que não seja só reativo ao discurso da direita, da extrema-direita, né? Tiro na favela, trabalho forçado para os dependentes químicos da Cracolândia. Nós temos que falar daquilo que responde às aspirações, aos desejos da imensa maioria da sociedade, da classe trabalhadora, das camadas populares, dos setores médios, e com uma agenda de esperança, como a tarifa zero, a eletrificação dos transportes públicos para garantir a descarbonização da cidade, avançando, colocando São Paulo numa vanguarda internacional de transição energética. Eu olho com muita esperança a possibilidade de que quem vai definir a agenda das eleições é a candidatura do Boulos, é a candidatura da coalizão de esquerda e não a da direita, que está olhando para trás, olhando para o século XIX. Nós estamos olhando para o futuro do século XXI. E eu sou consciente, é evidente que nós temos que costurar a aliança. Houve tensões no interior do PT, como o Mauro disse, o clã dos
da família Tato, que tem influência na Capela do Socorro e até uma certa hegemonia na estrutura interna dos diretórios do PT, né, com não somente o Gilmar, mas o Arcelino, o Enio, o Nilton, o Jair. É uma corrente que merece respeito, tem uma presença grande na capital de São Paulo, ofereceu resistência à indicação do Guilherme Boulos. Eu creio que eles estão seriamente preocupados com a possibilidade de perdermos eventualmente a eleição no segundo turno, o que é uma hipótese, estará em disputa, e nós devemos ter a lucidez de saber que será uma luta duríssima. Mas eu acrescentaria, Mauro, que eles também estão preocupados com as consequências se o Guilherme vencer. Tem isso também, né? Não se o Guilherme perder, mas e se o Guilherme vencer, as relações dentro da esquerda, a relação política de forças entre o PT e o PSOL muda e tem consequências nacionais, porque, evidentemente, o Guilherme à frente da prefeitura, ele assume um papel, uma liderança, uma referência que não é só local, é nacional, e nós podemos contar que grandes mudanças virão em São Paulo. Eu creio que São Paulo vai se transformar num centro de interesse da esquerda mundial, porque aqui nós vamos começar a mudar a sério a vida da sociedade, nos apoiando na participação social, e, portanto, haverá uma São Paulo antes e uma São Paulo depois da eleição do Boulos. E aí é imaginação ao poder, porque é uma nova geração que abre o caminho para demonstrar que, se não tudo, muito é possível de ser feito quando existe paixão no coração e quando há entusiasmo no engajamento da militância. Quero poupar a sua garganta, né? Visivelmente o Valério está se esforçando aqui para falar com uma última questão. Pode responder bem rapidinho, telegraficamente, só para a gente saber. Como é que está a possibilidade de ampliação política da chapa ou da candidatura do Boulos, né? Então, tem PSOL, tem PT. Você acha que aqueles outros partidos de centro-esquerda que caminharam junto com Lula devem compor com o Guilherme? O PSB, o PDT, né? Eventualmente, talvez até algumas franjas do MDB, apesar do Ricardo Nunes ser do MDB. Como é que você vê essa possibilidade de ampliação mais para a centro-esquerda e o centro? Olha, eu creio que vai haver imensa possibilidade de declarações de apoio de lideranças que estão na centro-esquerda, mas têm relação séria com as questões ambientais, que têm relação séria com a gestão dos transportes, que têm responsabilidades diante da saúde pública. Porque, veja, do lado de lá, Nunes cada vez mais está sendo canibalizado pela direita, e eu diria até pela extrema-direita, pelo apoio de Bolsonaro, que contamina tudo. Onde Bolsonaro entra, tudo fica contaminado. É terrível. Então, eu creio que vai haver muitas rupturas e declarações de lideranças e lideranças não só políticas, personalidades da vida social, cultural, artística da cidade, gente com responsabilidade. Eu creio que é provável que o movimento que o PSB e o PDT estão fazendo em torno da Tabata Amaral seja mantido, Mauro. Eu vejo aí uma operação política que é nacional, não é local. E, portanto, Pernambuco, que dirige o PSB, João Campos à frente da prefeitura,
têm máximo interesse de manter Tabata Amaral. São partidos que estão muito debilitados. Nesse caso, caminhariam-se juntos no segundo turno. Eu creio que somente no segundo turno. No primeiro turno vão apresentar Tabata Amaral. É uma luta de sobrevivência de partidos muito fragilizados por sucessivas, quase ininterruptas, derrotas. Então, não creio que haja possibilidade de caminhar junto desde o primeiro turno, não. Acho que vai ser muito difícil. Por outro lado, a aliança não é só PSOL e PT. Nós temos que lembrar a presença do PCdoB, né, que teve candidato próprio nas eleições passadas, com Orlando, que é uma liderança muito significativa em São Paulo, Orlando Silva, o PV, que faz parte da federação e deve, portanto, estar comprometido em acompanhar a decisão do PT. E, por outro lado, eu vejo que as relações com a rede estão sólidas, porque ela está incluída, né, tem uma federação com o PSOL. Então, nós já temos, digamos, uma coalizão fechada de 5 partidos. Perfeito. Valério, vai descansar a garganta, homem. Chá de alho com limão, diriam os antigos. Gengibre, né? Gengibre, é isso aí. Obrigado, viu? Boa semana para ti aí. Precisamos muito da sua garganta e do seu coração e da sua cabeça. Abração. Obrigado, meus amigos. Bom dia para vocês. Um abraço, Valério.